Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Obrigado pela Tua graça. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor vai derramar nessa noite. Que possamos permanecer na Tua presença. Que possamos preferir a Tua presença sublime, Senhor. Deus grande, poderoso, vitorioso nas batalhas. Que possamos permanecer na Tua presença, recebendo, aprendendo do Senhor, que é manso e humilde. Nós te agradecemos nessa noite, que a Tua palavra seja liberada sobre os nossos corações como semente lançada em terra boa. Nós te agradecemos, nós honramos a Tua presença e declaramos: faz de novo, Jesus. Será que você pode dizer isso nessa noite? Faz de novo, Jesus. Faz de novo, Jesus. Faz de novo, Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você pode dar a sua melhor salva de palmas ao nosso Deus nessa noite? Aleluia, tome o teu assento. Obrigado, Espírito Santo. Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo. Nós honramos a Tua presença nessa noite, Deus. Poderoso e eterno Deus. Nós nos rendemos diante da Sua presença, Pai. Nós clamamos mais uma vez: derrama sobre nós, Espírito Santo, da Tua presença. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais da Sua presença, nós queremos mais da Sua palavra. Usa-nos com poder e autoridade nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje pela parte da manhã eu tive a oportunidade de trazer uma mensagem que não era a mensagem que eu ia trazer, e eu espero que seja a mensagem que eu vou trazer agora à noite. Se você está com a sua Bíblia, eu prometo que eu vou ser bem breve. Sabe, nós não podemos permanecer na presença do nosso Deus como se Ele não estivesse aqui. Não, você não entendeu, vou falar mais uma vez. Nós não podemos nos apresentar diante da presença do nosso Deus e nos comportarmos como se Ele não estivesse no ambiente. Hoje, a mensagem que eu tenho no meu coração, e é isso que está ecoando na minha mente desde noite, às madrugadas, hoje pela parte da manhã, a gente, como a Sam disse, a gente pôde estar em Boston. Irmão, eu não sei você, mas todas as vezes que eu estou na presença do meu Deus, eu entrego tudo. Sabe, eu falo para a Sam, a gente tem uma plena convicção de deitar na cama e falar assim: Deus, eu entreguei tudo hoje. A gente teve a oportunidade de ontem estar com os nossos pastores. Você pode celebrar essa casa em nome de Jesus, celebrar a vida dos nossos voluntários, nossos líderes. Eu não sei se você sabe, mas toda sexta-feira a gente está orando por você, orando por essa igreja, gerando no Espírito. A gente senta, a gente planeja, a gente recebe da palavra. Eu trouxe uma palavra de direção para os pastores dessa casa. A gente começou, era 6 horas da tarde, a gente foi até meia-noite. Alguns ficaram lá em casa até 2h30 da manhã, 3 horas da manhã a gente pegou o carro, a gente foi para Boston. 9 horas da manhã a gente estava dando aula no Carisma, a gente deu aula até 1h40 da tarde. A gente voltou para casa, já era quase 9 horas da noite, só deu tempo da gente comer alguma coisa, deitar. 3 horas da manhã eu estava acordado para a live. A gente acordou, veio para cá. Tivemos um culto sobrenatural de manhã cedo. Ficamos com os nossos voluntários até 1h40, 2 horas da tarde. A gente foi almoçar, voltou, a gente está aqui. Então, irmão, entenda isso. Eu não estou te falando para me vangloriar de mim mesmo, até porque Paulo disse: se existe algo que você tem que se vangloriar, se vanglorie no Senhor. Eu prefiro estar cansado do que frustrado. Eu entrego tudo que eu tenho para o Deus que me entregou tudo. Por isso não tem como você estar diante da presença do Rei, Deus Todo-Poderoso, que é entronizado nos louvores do seu povo, e nós nos colocarmos, nós tratarmos o Senhor como se Ele não estivesse na casa. Nunca vai ser sobre o número de pessoas. Eu não sei se você sabe, mas em 1826 houve um avivamento em Nova York, e ela não começou dentro de uma igreja, ela começou dentro de uma fábrica. Às vezes a gente quer limitar o que o Senhor pode fazer a uma estrutura. Não tem nada a ver com a estrutura, tem a ver com uma pessoa, e o nome dela é Jesus. Hoje eu quero trazer uma mensagem para você que, cara, está queimando no meu coração. Eu pensei que eu ia ministrar ela pela parte da manhã, mas
Essa mensagem é para você da noite, para você que está online. Permanecendo à mesa. Mais uma vez, permanecendo à mesa. Hoje pela parte da manhã a gente não teve tradução para o inglês, eu pensei, vamos fazer a tradução para o espanhol, aí eu falei assim, não, hoje eu acho que tem algo, there is something different today, tem algo diferente para este dia, esta noite. Então, hoje é um dia diferente, hoje é dia 1º de março, eu não sei você, mas como eu estava com expectativa para que março chegasse, no dia 13 de março a gente vai estar juntos celebrando 3 anos dessa igreja. Estou com uma palavra queimando no meu coração. Aleluia, celebro o nosso Deus por isso. Yes. Estou com uma palavra no meu coração para o dia 13 de março, que eu não vejo a hora de chegar dia 13. Mas eu tenho aprendido a esperar no Senhor o tempo, a estação, porque existe um tempo certo, determinado, debaixo do céu para todas as coisas. Eclesiastes diz isso. Irmão, se você não ama essa palavra, se você não entende o que o seu Deus tem falado com você, provavelmente você está vivendo sem rumo, sem direção, sendo que tudo aquilo que você precisa, você encontra nele. E hoje eu quero falar com você permanecendo à mesa. Permanecendo à mesa. João, capítulo de número 13, abra sua Bíblia se você puder. João, capítulo de número 13, eu amo essa passagem. Existem tantas inúmeras coisas que a gente aprende com o livro de João. Eu, particularmente, esse é um dos meus evangelhos preferidos. Eu lembro que teve um dia que eu estava ministrando aqui para vocês, e eu respondi essa pergunta do Senhor aqui. Ele perguntou para mim, se você tivesse que pregar uma mensagem, uma única exclusiva mensagem, eu lembro que eu trouxe a mensagem João, capítulo de número 1, e eu preguei para vocês essa mensagem. Eu particularmente tenho uma afeição pelo livro de João muito específica, porque ele traz não só uma visão para judeus como Mateus. Mateus ele começa pela genealogia de Jesus. Ele começa pelo processo. Mateus capítulo de número 4, capítulo de número 5, ele fala sobre Jesus sendo levado ao deserto. Depois ele começa pelas bem-aventuranças, e em Mateus capítulo de número 8, o primeiro milagre de Jesus relatado é a cura de um leproso. De maneira específica, Mateus ele faz questão de relatar aos judeus que o primeiro milagre de Jesus era algo impossível, porque falava sobre impureza. Existem várias características em cada um dos evangelhos. Marcos foi o primeiro a ser escrito, não sei se você sabia, mas a partir do livro do apóstolo Marcos, outros foram gerados, mas eu fico imaginando João escrevendo. João, tem coisas que a gente consegue pegar de alguns conteúdos que são gerados. Tem algo do The Chosen que me pegou, e eu lembro que foi o primeiro episódio da 2ª temporada, que é quando João começa a escrever. Ele diz assim, como é que eu vou escrever sobre ele? Eu sei que os outros já escreveram tantas coisas sobre ele. Por onde eu começo? E ele diz, no princípio era Deus. Estava com Deus. No princípio ele fez todas as coisas. Todas as coisas foram feitas pelo poder da sua palavra e são sustentadas por ela. João capítulo de número 1. Mas em João capítulo de número 13 tem algo tão especial, tão específico da parte de Deus. Eu queria chamar a sua atenção para esse texto, e se eu tivesse que dar uma mensagem, um tema para essa mensagem seria permanecendo à mesa. Tem alguém comigo nessa noite em nome de Jesus? João capítulo 13, verso de número 1, a palavra diz, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Diga comigo, Jesus os amou até o fim. A gente vai continuar nesse texto, mas em Apocalipse capítulo de número 2 é interessante porque ele diz isso a algumas igrejas de maneira específica. A primeira delas, quando ele vem falar ali sobre Éfeso, sobre Esmirna, sobre Tiatira, sobre Laodiceia, Filadélfia, Sardes. A gente podia falar sobre várias coisas aqui, mas uma das características, quando ele vai falar, a primeira carta ele fala sobre o primeiro amor que se esfriou, a outra ele fala sobre permanecer fiel até o fim. Existe
existe algo para aqueles que permanecem até o fim. Eu não sei se você já ficou até o final de uma festa. Normalmente, quando tem festa de casamento, dependendo do tipo de pessoa que você é, tem gente que mal vai para a festa, quando acaba a cerimônia a pessoa vai embora. Tem gente que vai só pela comida. A hora que a comida vai, e ele come, ele comeu, ele vai embora. Parece pernilongo, depois que morde, vai embora, né? Tá com a barriguinha cheia, vai embora. Mas você já teve a oportunidade de permanecer até o fim de qualquer festa? Quando você fica no fim da festa, às vezes o glamour da festa acaba. A festa pode ser a festa mais linda, mais bem preparada, mas no final da festa acaba o brilho. É quando as luzes se apagam, as cortinas se fecham, e aí acaba e a realidade volta ao normal. Onde tudo aquilo que parecia um conto de fadas agora acabou, agora vamos voltar para a realidade e agora vamos voltar para o mundo normal. Parece que a graça acaba no final. Mas Jesus, ele tem algo peculiar dele. Ele gosta de quebrar padrões. Ele muda realidades. Ele muda aquilo que a gente acha que é um padrão. Eu não sei se você lembra, mas o primeiro milagre de Jesus foi num casamento em Caná da Galileia, onde ele é convidado para um casamento. E depois de alguns dias já no casamento, a palavra fala que o vinho acaba. A mãe de Jesus chama ele e fala assim, o vinho acabou. E ele fala, o que eu tenho a ver com isso? Tipo, não fui eu que fiz a festa. Imagina você que não fez uma festa e é responsabilizado por ter acabado o que tinha na festa. Mas eu já fiz churrasco e a carne acabou no meio do churrasco. Né? Volta lá, mata o resto do boi para a gente poder terminar o churrasco. Mas, imagina, Jesus, ele fala assim, traga aqui a água, e a palavra fala que ele transforma a água em vinho, e você conhece toda essa passagem. Ele diz que, a palavra vem dizer para nós que o mestre da cerimônia, aquele que estava organizando o casamento, ele fala assim, chama o noivo, que agora já não é mais noivo, né, mas chama o noivo. Cara, normalmente a gente deixa o melhor vinho para o começo, depois que as pessoas nela já estão felizes e bem alegres, aí a gente bota o pior para o final. E você deixou o melhor para o final. Jesus, ele tem essa característica, porque seria muito fácil, e vamos falar a verdade agora. Convenhamos, é muito fácil a gente começar. É muito fácil a gente começar. Talvez você começou tanta coisa nesse ano de 2026. Talvez você começou suas aulas de inglês, você começou seu projeto de ler a Bíblia, você começou seu projeto tanquinho até o verão. Deixa eu te lembrar isso, irmão. Está acabando o inverno. Vai ficar mais difícil. Tem poucos dias aí. Se você não conseguiu até agora, eu acredito em você, né? Mas você precisa começar a fazer alguma coisa a partir de hoje, né? Mas talvez você começou bem, mas você já está no mês 3 e você desistiu. Imagina quando chegar no mês 12. Tem coisas que, e eu percebo isso, eu falei isso para a Sônia esses dias, a impressão que eu tenho, e é uma verdade, à medida que você vai caminhando com Jesus, Ele vai revelando coisas que provavelmente você não estava pronto para receber no começo. Até porque você não estava preparado para ouvir isso. Talvez você não teria tomado as mesmas atitudes. Essa semana, sexta-feira, eu tive que tomar uma atitude que eu precisei consertar algo que eu fiz há 2 anos atrás, uma maneira que eu não tratei bem uma pessoa, porque eu não era maduro o suficiente para isso. Eu falei para essa pessoa, irmão, me perdoe, eu tenho saudades de você, e eu era imaturo. Eu estava aprendendo, eu ainda estou aprendendo. E eu fico imaginando, por que Deus não me deu algumas coisas? E Gálatas capítulo de número 4 vai dizer para mim e para você, a partir do verso de número 1, ele diz assim, que um herdeiro em nada se difere de um escravo, até que ele chegue à maturidade. Em outras palavras, enquanto eu e você nós não estivermos maduros o suficiente para receber algumas verdades, o Senhor não vai nos entregar. Ou porque nós não estaremos prontos para viver, ou porque não vamos cuidar da maneira que deveríamos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém. E é engraçado porque quando chega em João, capítulo de número 13,
E exclusivamente nessa passagem, e eu não sei se você sabe, tem uma das coisas que eu tenho escrito nesses últimos dias, tem um livro que eu tenho gerado no meu coração, que ainda não saiu do papel, mas eu estou crendo que vai sair, As Minhas Últimas Palavras. Enquanto eu estava lendo o livro de João, se você pega do capítulo de número 14, 15, 16, 17, essas passagens só existem no livro de João. Você não vai achar em Marcos, não vai achar em Lucas, não vai achar em Mateus, porque existe uma revelação que foi dada a João. Ou seja, existem as últimas palavras de Jesus que foram confiadas naquele momento e só João percebeu. Em João capítulo de número 13, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, prestem atenção em cada palavra que você está lendo agora, sabendo Jesus que havia chegado o tempo. Sabe quando você fala assim, está na hora? Agora é a hora. Já teve que dar a notícia para alguém que você sabia que era a hora? Você fala assim, cara, não sei que horas que eu for falar isso com essa pessoa. Aí você está com esse negócio, você precisa falar um negócio para você. Aí a pessoa está conversando, como é que foi? Como é que está o cachorro, o papagaio, a unha do meu peixe encravou, né? Aquelas coisas assim. Meu Deus, falou de tudo. E aí, eu preciso te falar um negócio. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus, e os amou até o fim. Jesus amou eles até o fim. Mas a verdade também é que nem todos amaram Jesus até o fim. O versículo de número 2 vai dizer para mim, e aqui eu começo essa mensagem. Você achou que já estava terminando, eu sei. Mas a palavra fala que estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Verso de número 3. Cara, isso aqui me pega. Jesus sabia, diga comigo, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Jesus já sabia que o Pai tinha colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Como eu disse, Jesus estava sabendo, cara, está chegando a hora, eu preciso liberar tudo, sabe, eu não tenho mais como segurar isso, agora vocês estão prontos para receber isso. Verso de número 4, a palavra fala que sabendo Jesus que tudo isso já tinha sido colocado debaixo, que o Pai já havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que já estava chegando na hora de ir embora, a palavra fala que então Jesus se levanta da mesa, ele tira a sua capa e coloca uma toalha em volta da sua cintura. Uma das atitudes mais nobres de Jesus é saber que todas as coisas já tinham sido colocadas debaixo do seu poder, e ainda assim, ele serviu os seus. Tem gente que nem foi colocado todas as coisas debaixo da sua autoridade e você não consegue servir, irmão. Jesus, ele fala, eu sei que toda a autoridade me foi dada, por isso eu vou servir. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da sua cintura. No verso de número 5, a palavra vem dizer para mim e para você, depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava na sua cintura. Verso de número 6, a palavra diz, chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Eu fico imaginando, Jesus nesse ponto já devia estar falando assim, pelo amor de Deus, Pedro, que tipo de pergunta é essa? Estou lavando o pé de todo mundo, aí chega em Pedro, você vai lavar meu pé? Não vou lavar seu pé não. Você vai lavar meu pé? Pergunta Pedro, Pedro é uma bênção, verso de número 7, respondeu Jesus, você não compreende agora. Lembra talvez você ainda não está pronto, Pedro, para entender de fato o que eu estou fazendo. Você não compreende agora o que eu estou fazendo, mas mais tarde você vai entender. Como eu falei para você, sexta-feira parece que Jesus falou assim, cara, eu lavei os pés. E ele diz, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus responde, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. A gente podia falar de muita coisa sobre isso, mas
de maneira simples, eu vou só passar por isso. Se você não é capaz de fazer o que Jesus fez, então você não entendeu nada sobre servir. É isso, um amém. Porque é difícil, é mais fácil a gente dizer que a gente vai expulsar demônios, curar os enfermos e estabelecer o reino. É difícil quando a gente tem que pegar a toalha, a bacia de água e lavar os pés dos outros. E por sinal, deixa eu te lembrar algo. Jesus lavou os pés de Judas. Então, espera que agora eu vou refazer a história. Sabendo Jesus que todo o poder já havia sido colocado debaixo dele, que já estava chegando na hora de voltar para o Pai, ele pega a toalha, enche a bacia, começa a lavar os pés dos discípulos, inclusive Judas, e agora vai lavar os pés de Pedro, que ele diz: Pedro, eu estou fazendo algo que talvez você não entenda agora, mas daqui a algum tempo, talvez daqui a alguns anos, talvez daqui a alguns dias, você vai entender o que eu estou fazendo, porque você vai precisar fazer isso com certeza, Pedro. Não lava o meu pé. Ele fala assim: eu lavo, porque se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Quem não tem aliança com Deus não é capaz de fazer o que ele fez. Quem não tem aliança com Deus não é capaz de se submeter como ele se submeteu. Quem não tem aliança com Deus não é capaz de se submeter à vontade de Deus para servir aos homens. A fé sem obras é morta. Mostre-me as suas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Verso de número 9. Simão Pedro responde: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas a minha cabeça, as minhas mãos, me lava, em outras palavras, me lava por inteiro. Verso de número 10, a palavra continua dizendo para mim e para você. Respondeu Jesus: quem já se banhou não precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todo. Ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Será que Judas estava na roda até agora? Claro que Jesus estava na roda. Claro que Judas estava na roda. Jesus se refere diretamente a ele. Continua o texto. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a capa, voltou ao seu lugar, e então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Você está entendendo o que eu estou fazendo? Vocês entenderam o que aconteceu aqui agora? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente, nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Volta para o assunto. Jesus está ali, os últimos momentos, as últimas palavras. Jesus libera, lava os pés dos discípulos, lava os pés de Judas, dá esse sermão em Pedro, ensina o que deve fazer. Ele fala assim: vocês entenderam o que eu fiz? Então façam, porque quando se vocês fizerem, vocês serão muito felizes se vocês fizerem isso uns aos outros. Talvez você pode continuar lendo esse texto, mas tem algo aqui que é sensacional. Vamos continuar lendo esse texto, por favor. Não tem como eu não ler esse texto até onde eu preciso. Continua. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que eu escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhe dizendo isso antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Essa mesma palavra, essa mesma expressão usada para Moisés. E lhes garanto, quem receber daquele que eu enviar estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhe certamente que um de vocês vai me trair. Verso de número 22, essa passagem é interessante. Ele fala: seus discípulos olharam uns para os outros. Imagina que você está naquela roda, e ele fala assim: alguém está fazendo alguma coisa errada aqui. E aí começam fazendo assim, ó. Tipo, já viu aquele meme do Spider-Man? É você? É você? Quem é? Seus discípulos olham uns para os outros sem saber quem ele se referia. No verso de número 23, a palavra fala que um deles, o discípulo a quem Jesus amava. Sabe quem escreve isso? João. Talvez você possa dizer: nossa, que
imagem elevada de si mesmo, eu pergunto para você, mensagem foi inspirada pelo Espírito Santo para ser escrita, sim ou não? Então isso significa que o Espírito Santo deixou João dizer que ele era um discípulo amado. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava inclinado ao lado dele. Em outras versões você vai achar que ele estava deitado ao peito de Jesus. Você já deve ter ouvido isso. Eu amo essa expressão que diz: do lado do peito, escuta o coração, com o ouvido, com o outro você está perto da voz do Mestre. A palavra diz no verso de número 24, Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como dizendo: pergunte para ele aí, quem é? Se você pega o contexto do que está acontecendo, tem várias interpretações para esse texto, mas é como se um tivesse longe para que pudesse fazer um sinal, para que ele pudesse ver. Quem é? Pergunta para ele. Imagina João olhando assim, tá bom. Inclinando esse discípulo para Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Verso de número 26, a palavra diz para mim e para você: respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando um pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus sabia o que ele estava fazendo. Talvez os discípulos ainda não tinham entendido. Ele pega o pão, ele molha o pão, ele dá a Judas: aquele a quem eu der esse pão. A palavra diz no verso de número 27, quem está comigo ainda diga amém. Amém. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram, isso é a perspectiva de João escrevendo, alguns pensaram que Jesus estava dizendo para que ele comprasse o que era necessário para a festa, ou desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Agora presta atenção e pega comigo o que vai ser dito no verso de número 31. Depois que Judas saiu, fala comigo, depois que Judas saiu, disse Jesus: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. E sabe o que é interessante? Que agora você vai ver o que não estava e não está escrito em lugar nenhum. Você entende isso? Quando Judas sai da mesa, Jesus começa a trazer revelação de segredos do coração do Pai. Quando Judas sai da mesa, Jesus ele fala: agora está na hora de eu levar todo mundo a um entendimento de um lugar onde vocês precisam receber o que eu tenho para falar. Em outras palavras, agora escutem tudo aquilo que eu tenho para dizer e prestem bem atenção, porque eu vou falar tudo. Agora o Filho do Homem é glorificado e o Pai é glorificado através dele. Deus também se glorificará nele mesmo, no Filho. Meus filhinhos, vou estar com vocês por mais um pouco de tempo, vocês procurarão a mim, e como disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ou seja, a característica dos discípulos de Jesus não é manifestação de poder, é amor de uns aos outros. Continua. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde tu vais? Aí começa, Jesus ele fala: para onde eu vou? Vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Então agora a palavra fala que o próprio Jesus diz: você dará a vida por mim. Pedro, só essa noite você vai me negar 3 vezes. É interessante porque quando a gente olha tudo que está acontecendo, toda essa narrativa, são as últimas palavras de Jesus, como se ele
literalmente estivesse passando os segredos do coração do Pai, e é exatamente isso que acontece, porque depois que ele fala isso, que Pedro vai negá-lo, a palavra começa dizendo no capítulo de número 14, que ele começa a orar pelos discípulos, a fortalecer os discípulos. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, o caminho ao Pai, é o que a palavra fala. É quando Jesus ele traz a revelação, a maior revelação que poderíamos entender, que não existe outro caminho. É quando Jesus ele fala assim: olha, eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo vai vir. Porque se você continua lendo em João capítulo de número 14, verso de número 15, Jesus promete o Espírito Santo. Jesus não promete o Espírito Santo em Atos capítulo de número 1. Jesus promete o Espírito Santo em João, capítulo de número 14, ou seja, na mesa da ceia, quando Judas sai, aí sim começa a revelação, porque existem revelações que são dadas no final. Talvez para o mundo, o final da festa é o pior. Irmão, não sei se você entende o que está acontecendo, mas nós estamos vivendo os últimos dias. Talvez para muitos é o final da festa, para nós a festa está só começando, porque é agora que o Pai vai começar a revelar segredos do coração de Deus, é agora que o Espírito Santo vai começar a cumprir promessas que foram liberadas há anos atrás. A igreja se moverá em poder, autoridade e ousadia para a manifestação do reino dos céus. Glória a Deus. Jesus promete o Espírito Santo. Olha, tem muita coisa, eu queria falar mais coisa e por sinal eles não sabiam disso, mas e Jesus ele fala: fica tranquilo, porque assim como eu já tinha falado várias vezes, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, calma. 3 dias depois, Atos capítulo de número 1, você sabe o que fala que Jesus passou 40 dias ensinando os discípulos. Talvez para você possa parecer algo normal, mas aqui eu preciso chamar a atenção para muita coisa. Quem está comigo, diga amém. Amém. Você precisa entender que Deus ele não se move de uma mesma maneira, mas existem padrões do céu que nós precisamos entender. Sabe quantos dias Jesus passa ensinando aos discípulos? 40. Sabe quantos dias a palavra nos apresenta que choveu de dia e de noite para que a arca de Noé fosse de fato levada às águas? 40. Sabe quantos dias? 40. Sabe quantos dias demoraria a viagem do povo no deserto? 40 dias, demorou 40 anos. Sabe quanto tempo demorou para que o profeta, depois de ser ameaçado por Jezabel, passou no deserto em jejum com o Senhor? 40 dias. Sabe quantos dias Jesus passou no deserto, em Mateus capítulo de número 4, quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto? 40 dias. Não é um padrão, mas o Senhor se move de uma maneira que nós possamos entender. Não posso crer que é coincidência. Mas a palavra fala que depois de 40 dias ensinando, ou seja, 3 dias de ressurreição, mais 40, dá 7. Tem gente que fala que não, que foi 10 dias. Para mim, 7 aponta também para a semana de Daniel. 7 também aponta para a semana da criação. 7 aponta para tanta coisa, irmão, mas nesses 7 dias que eles esperaram o Espírito Santo descer com poder, eu fico imaginando, cara, Jesus falou para nós tanta coisa, Ele disse tanta coisa, e quando será que vai acontecer? No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, talvez, no terceiro mês, a gente já teria desistido. Porque quando Jesus ele fala, eu preciso ir ao Pai para que o Espírito Santo desça, quanto tempo mais demoraria? Porque o Pai prometeu o Filho e demorou tantos e tantos anos. Prometeu um rei libertador, o rei de Israel, você vê isso em Crônicas, Reis, 1 Samuel, 2 Samuel aponta para Jesus. Êxodo aponta para Jesus, mas eu vou levantar um rei, mas eu vou levantar um rei, mas eu vou levantar o rei veio. Ele fala, mas agora eu preciso ir, e o Espírito Santo vai descer. Eu fico imaginando assim, meu Deus do céu, quando será que isso vai acontecer agora? Mas eles permaneceram na mesa, eles permaneceram à mesa com Jesus, com expectativa, e a palavra começa a trazer tanta coisa.
você precisa ler isso, mas não posso falar tudo aqui. João capítulo 14, Jesus caminhou, Jesus caminha, a verdade e a vida, Jesus promete o Espírito Santo, Jesus a videira verdadeira, Jesus a palavra fala no verso de número 18 do capítulo de número 15, o mundo odeia os discípulos. Jesus vem falando tanta coisa. Capítulo de número 16, a palavra fala sobre a obra do Espírito. Capítulo 16, verso de número 5, eu estou passando só para você poder entender, nosso tempo está correndo, vem comigo. 16, verso de número 5, agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Sendo que eles perguntaram agora há pouco para onde ele ia. Porque falei essas coisas e o coração de vocês encheu de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá a vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, e o juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu posso ouvir um amém aqui em nome de Jesus? Tenho ainda muito a lhe dizer. Imagina Jesus liberando tudo, eu falando esse pouco de tempo aqui, em 30 minutos você já está assim, imagina Jesus falando de tudo isso. Ele fala, eu queria falar tanta coisa, eu tenho tanto para falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Capítulo de número 16, verso de número 12. A palavra diz, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará o que está por vir. Ele está falando do Espírito Santo, quem está entendendo o que ele está falando aqui? Amém, amém. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido para vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá o que é meu e tornará conhecido para vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. A palavra fala que os discípulos se entristecem. Agora eu queria que você abrisse no capítulo 17. Eu vou esperar você abrir a sua Bíblia para a gente poder terminar essa palavra. João, capítulo de número 17, quem está comigo, diga amém. Amém. O tema é Jesus ora por si mesmo. Depois de dizer isso, Jesus olhou para os céus e orou, Pai, chegou a hora. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Ele continua dizendo, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna para todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica junto a mim, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Você está lendo esse mesmo texto que eu estou lendo com você? Pai, manifesta agora a tua glória, essa mesma glória que eu me esvaziei dela, lembra? A palavra fala que Deus enviou o seu Filho, e Jesus, sendo Deus, se esvaziou de toda a sua glória. Ele não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou dela e se tornou como nós. Jesus agora ora falando, Pai, é chegado a hora, glorifica o teu Filho. E ele diz, eu revelei o teu nome àqueles que me deste, eles eram teus, tu me destes, e eles têm obedecido a tua palavra. O verso de número 6 diz isso, verso de número 7, agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhe transmiti as palavras que me deste e aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Agora Jesus não ora só por ele. E se você pega, está escrito Jesus ora pelos discípulos, Jesus ora por ele, Jesus ora pelos discípulos. Continua comigo, irmão, porque no final ainda tem algo maior. No final ainda tem algo reservado para quem fica até o final da festa. Quem está comigo, diga amém. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. E ele diz, tudo que eu tenho é teu,
e tudo que tu tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. O que ele ora pelos discípulos é: Pai, a minha oração é que eles sejam um. Em outras palavras, que eles vivam em unidade. Jesus está orando pelos discípulos, e talvez você já está recebendo essa palavra para você, mas essa palavra ainda não é para você. Fica comigo em nome de Jesus. Enquanto estava com eles, eu os protegi, os guardei no nome que me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Ele está orando pelos discípulos, irmão, fica comigo, prometo que eu estou acabando. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Rogo que não os tire do mundo. Olha o que Jesus está pedindo. Mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Talvez você possa dizer assim: uau, que oração maravilhosa. Jesus, ele ficou para quem ficou até o final, para quem permaneceu à mesa, depois de Jesus revelar tanta coisa, Jesus ainda fez uma última oração por eles. Mas aqui existe algo para mim e para você, para aqueles que permaneceram à mesa até o fim. Você está aqui ainda? Então agora isso é para você. Jesus ora por todos os crentes. É isso que está escrito na sua Bíblia. É isso que está escrito na minha Bíblia. Sabe o que Jesus estava fazendo em João 17, na ceia? No final da ceia, Jesus orou por mim. Jesus orou por você. Para aqueles que permaneceram até o fim, a palavra fala, Jesus orou ao Pai, não só por ele, não só pelos discípulos, mas a palavra fala, a minha oração não é só por eles, por esses. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Você está entendendo o que você está lendo, irmão? Rogo por aqueles também que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Uau! Ele continua dizendo, para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo aonde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Cara, não sei se você entendeu essa mensagem, mas se você permaneceu até o fim, você entendeu que existe um segredo, existe uma revelação, existe um liberar de Deus para aqueles que permanecem. Jesus ora por ele, pelos discípulos, mas Jesus ora por nós. Ele traz revelações, ele leva a lugares. Existe algo que, se você continua lendo, é interessantíssimo o que acontece aqui, mas no meio disso tudo, o próprio Deus libera o Espírito Santo sobre eles. Existem tantas coisas que o Senhor fala, mas isso só acontece para aqueles que permanecem à mesa com Jesus. A pergunta que eu faço com você: você ainda permanece à mesa com Jesus? Você ainda deseja permanecer?
Você ainda deseja estar nesse lugar? Ou será que nós estamos vivendo nesses últimos dias e você ainda, ou melhor, ou você já desistiu daquilo que o Senhor liberou como palavra? Será que você está vivendo como Judas? Não, eu já cansei disso. Eu não quero mais estar à mesa. Eu não quero mais. Obrigado, Jesus. Eu me cansei. Eu prefiro 30 moedas de prata. Eu cansei disso. Para mim parece um monte de regras. Para mim não é isso. Não quero mais. Mas Jesus, ele não força Judas a ficar na mesa. Ele fala muito pelo contrário. O que você tiver que fazer, faça de uma vez. A mesa é para todos. Mas existem revelações que só são liberadas. Existem coisas que o Senhor libera para nós. Promessas, verdades, princípios, revelações, orações, bênçãos, para aqueles que permanecem à mesa com Jesus. Meu convite para você hoje é que você permaneça nesse lugar. Permaneça à mesa com Ele. Talvez você pensou em desistir, e eu quero fazer um outro convite. Talvez você já saiu da mesa. Talvez você já se levantou dela, mas eu preciso te lembrar disso. Ainda dá tempo de você sentar. Tem um lugar para você na mesa. Tem um lugar que é seu na mesa. E ainda que, como diria no inglês, even though, ainda que Judas tenha se levantado, Pedro negou Jesus 3 vezes. Sabe quem foi a primeira pessoa que Jesus foi ver? Pedro. Pedro, tu me amas? Te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Eu fico imaginando Pedro, sem dizer nada, mas já dizendo tudo. Pedro sabia do que Jesus estava falando. Pedro me responde 3 vezes, porque precisa ser 3 vezes. Entende, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Uma coisa que eu percebo e aprendo com Jesus, porque eu tenho escolhido permanecer até o fim à mesa com Ele, é que se assim como Ele lavou os pés dos discípulos, lavou os pés de Judas, foi atrás dele, mesmo que depois que Ele tenha traído ele 3 vezes, tenha negado ele 3 vezes, eu tenho uma plena convicção, conhecendo o coração de Jesus, existe um lugar na mesa ainda para Judas. Em Atos capítulo de número, depois no capítulo de número 2, acho que acredito no capítulo de número 3, eles vão escolher Matias para ocupar o lugar que era de Judas. Tem um lugar na mesa que é seu, mas é só para aqueles que permanecem à mesa até o fim. Você recebe essa palavra nessa noite? Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Levante as suas mãos em posição de receber. Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor derramou nessa noite, Pai. Jesus, obrigado porque o Senhor tem nos levado a esse lugar de entendimento. O Senhor tem nos levado a esse lugar de revelação. Pai, o convite que o Senhor nos faz nessa noite, que possamos permanecer na Tua presença. Por isso declaro, Senhor, para aqueles que decidem permanecer nessa noite, Pai, que o Senhor possa liberar algo novo sobre eles, que o Senhor possa trazer novas revelações, que o Senhor possa liberar segredos, assim como diz na Tua palavra em Salmos 25, o Senhor revela os Seus segredos aos que Te amam e os faz conhecer da Sua aliança. Pai, nós queremos conhecer do Senhor, queremos receber revelação do Senhor, nós queremos mais a Tua presença. Deus, e para aqueles que talvez já tenham se afastado desse lugar, já tenham se levantado, saído da mesa,
o Senhor o chama de volta nessa noite. O Pai chama de volta essa noite. Por isso, com suas mãos sobre o seu coração, seus olhos fechados, eu queria que você fizesse essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Diga: eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Diga: eu te peço, Jesus, perdoe os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Diga: Jesus, eu quero permanecer à mesa até o dia que o Senhor voltar. Diga: eu não quero perder nada. Tem segredos que o Senhor quer compartilhar comigo. Eu quero receber. Por isso eu volto. Diga: eu sento à mesa para receber do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém.